Hoje na clínica, Monark, é uma inundação de problema com pornografia, velho. Saying that the handful that were traumatic for me were enough to do damage. Like I still to this day, I've never been drunk. I've never been high. I don't do that, but pornography was something that took me out. A maioria das pessoas nos dias de hoje enfrenta dificuldades em manter a santidade e abster-se de atividade sexual antes do casamento. Isso inclui os cristãos, que, em teoria, sabem que o sexo é permitido somente após o matrimônio, de acordo com os ensinamentos divinos. Por que isso acontece? Por que tantas pessoas enfrentam problemas nessa área? E por que muitos não conseguem parar de trair, mesmo alegando amar seus cônjuges? No vídeo de hoje, vou demonstrar que o problema não se limita apenas à esfera física, mas principalmente ao aspecto espiritual. Você descobrirá o que ocorre no mundo espiritual quando você se envolve intimamente com alguém. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão abaixo deste vídeo para se inscrever e ativar o sininho ao lado, garantindo que você receba todas as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Estou aqui para auxiliá-lo em sua jornada com Deus todos os dias. Portanto, junte-se a nós no canal. Para iniciar esta mensagem, gostaria de ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço alto, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Observe, meus irmãos, que há muitos cristãos que estão sob opressão do diabo e presos em uma vida de promiscuidade sexual, e isso também inclui a pornografia. A Bíblia é clara sobre como Deus espera que seus filhos vivam. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O grande problema é que vivemos em uma sociedade que normaliza a atividade sexual antes do casamento, afirmando que não há nada de errado em ter vários parceiros sexuais antes de se comprometer com o matrimônio. Aqueles que pensam de forma diferente são rotulados como antiquados ou desatualizados. No entanto, a Bíblia descreve essas pessoas que normalizam o sexo antes do casamento da seguinte maneira: vivem se queixando, estão descontentes com sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si mesmos e adoram os outros por interesse. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas índoles ímpias. Estes são os que causam divisões, são sensuais, não têm o espírito. Observem, meus irmãos, que você pode pensar que não há problema em se envolver sexualmente com alguém sem compromisso, mas saiba que um cristão que não controla seus impulsos sexuais acaba sendo usado por Satanás, e mais cedo ou mais tarde pode ter sua vida completamente destruída e se afastar do Senhor. Portanto, precisamos entender algo muito importante. Deus criou o casamento para que homem e mulher pudessem encontrar plena satisfação em suas necessidades sexuais. Buscar satisfazer esses desejos fora do casamento é um pecado contra o próprio corpo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta, Coríntios. Todavia, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Muitos preferem não esperar pelo casamento para desfrutar da bênção do sexo. Optam por se relacionar de forma superficial com Deus e com o outro, buscando apenas prazer carnal. É aí que mora o perigo, pois quando alguém se relaciona sexualmente com outra pessoa, não está apenas se envolvendo fisicamente, mas também espiritualmente. É a própria palavra de Deus que afirma isso. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, os dois uma só carne. Meus irmãos, somos seres humanos e espirituais. Vivemos em corpos físicos aqui na terra, mas temos o Espírito dentro de nós.
colocado por Deus para interagir conosco. No entanto, quando nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, abrimos uma brecha para o inimigo. Você já percebeu que os relacionamentos de pessoas envolvidas em fornicação, ou seja, sexo antes do casamento, frequentemente estão em crise? Conheço vários casais assim, que desejam seguir caminhos separados, mas sempre existe uma conexão que os impede, pois estão espiritualmente ligados um ao outro. E quando um relacionamento chega ao fim, a dor é muito maior e difícil de superar, porque a pessoa se entregou de corpo e alma ao outro. Lembro-me do versículo que citei anteriormente, que afirma que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. Ou seja, espiritualmente estão casados. Agora, imagine uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. Ela pode ser considerada solteira no mundo físico, mas está casada espiritualmente com diversos parceiros. Por isso, ela precisa se arrepender e pedir a Deus que quebre todas as ligações e pecados gerados, que sejam quebrados no mundo espiritual pelo poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos. Há pessoas que passam anos sem qualquer tipo de comunicação com seus antigos parceiros sexuais, mas no momento em que recebem uma mensagem ou veem uma foto atual do outro, ficam emocionalmente abaladas. Isso é mais comum do que imaginamos, e acontece porque se tornaram uma só carne espiritualmente. Essa união não pode ser desfeita. Isso também explica por que muitos casamentos enfrentam tribulações. Atualmente, a guerra espiritual é intensa nos relacionamentos, e os cônjuges não conseguem encontrar felicidade, pois ainda estão ligados a outros parceiros sexuais do passado. A consequência disso é que pessoas casadas buscam satisfação sexual fora do matrimônio. Aqueles que cometem esse tipo de erro abrem oportunidades para que espíritos malignos os mantenham aprisionados em uma vida de pecado. Caso não se arrependam, correm o risco de destruir suas famílias, dissipando a alegria, a cumplicidade e o amor que existiam anteriormente. Portanto, é crucial levar o pecado muito a sério. Embora todos sejamos pecadores e falíveis, devemos temer a Deus, pois é Ele quem nos livra das armadilhas do inimigo. Ele nos faz refletir profundamente antes de cair em pecado. Já testemunhou alguém cuja personalidade e comportamento mudaram abruptamente em um relacionamento? Isso pode ocorrer quando alguém permite que o inimigo opere em sua vida. Essa pessoa pode estar cometendo ações errôneas ou ocultando pecados. Recordo-me de um testemunho de um homem que traiu sua esposa com uma colega de trabalho. Naquela semana, ele foi tomado por uma intensa depressão, incapaz de se levantar da cama. Ele faltou vários dias de trabalho, inventando desculpas e disseminando mentiras. Após muitas lutas e um intenso sentimento de culpa, ele decidiu se abrir com Deus e buscar perdão de sua esposa, que desconhecia seus atos. No entanto, após algum tempo, esse homem voltou a trair sua esposa, mergulhando em outra escuridão espiritual. Dessa vez, as consequências foram ainda mais graves. Sua esposa descobriu a infidelidade recorrente, resultando em sua partida do lar com seus filhos pequenos. O homem, que aparentava sucesso e uma vida perfeita, viu tudo desmoronar. Ele perdeu o emprego e afundou em uma profunda depressão. Somente anos depois, ele encontrou uma jovem que o apresentou a Cristo, culminando em seu casamento. Hoje, ele tem uma família bela. Ele garante que nunca mais cometeu aquele pecado. No entanto, reconheço que nem todos os casos semelhantes a esse são causados por traição. Há pessoas que alteram seu comportamento devido a diferentes lutas e necessitam de auxílio, nem sempre ligadas à esfera sexual. Portanto, é imprescindível que desenvolvamos discernimento espiritual constante, sem jamais deixar de vigiar e orar. Amém, irmãos? A Bíblia declara que nosso corpo não nos pertence. Portanto, quando estiver diante do espelho, agradeça ao Senhor por ter lhe concedido um corpo e rogo para que Ele o auxilie a cuidar dele de forma santa, valorizando-o. Amém. Cristo pagou um alto preço por nossas vidas, e não devemos nos tornar escravos do pecado, nem nos submeter às normas impostas pela sociedade que contradizem a palavra de Deus. Nosso corpo possui um propósito muito maior do que podemos conceber, pois é o templo do Espírito Santo. No entanto, se permitirmos o pecado em nossas vidas, nos afastaremos do Senhor, pois sua santidade não pode se misturar ao que é impuro. Portanto, precisamos decidir de que lado queremos ficar. Como podemos vencer o pecado da fornicação e do adultério? Saiba que não trago essa mensagem para condená-lo ou fazê-lo sentir-se sujo.
mas como um chamado de Deus para despertar, arrepender-se do pecado e voltar a viver exclusivamente para Cristo, consagrando a Ele nosso corpo, mente e espírito. Não importa quantas pessoas você se ligou espiritualmente por meio do sexo. Se você reconhece seus pecados, creia no perdão de Jesus e busque mudar de vida. Ele está pronto para estender as mãos sobre você, enchê-lo com o Espírito Santo e renovar sua fé dia após dia. Amém. Para concluir, quero compartilhar uma última palavra, uma passagem bíblica que admiro muito. Ouça como se fosse Deus falando com você. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, que consagrei para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão nele. Amém. Se você deseja experimentar uma transformação profunda em seu relacionamento com Deus, não perca a oportunidade de adquirir o livro Conhecendo a Deus. Descubra os segredos da intimidade espiritual e torne-se um coerdeiro do reino divino. Clique no link abaixo para obter o seu exemplar agora mesmo e comece a jornada de crescimento espiritual que mudará sua vida para sempre. Também temos no link abaixo o resumo bíblico de Gênesis a Apocalipse, para você aprender de forma rápida e simples a Bíblia de capa a capa. Não se contente com uma fé superficial. Mergulhe nas profundezas do conhecimento de Deus e experimente uma vida abundante. Se você apreciou essa mensagem, peço que a compartilhe no WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Que Deus te abençoe.